Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um devocional aqui do nosso canal. Eu me chamo Jaqueline Martins e é uma alegria ter você aqui. Essa semana estamos aprendendo sobre os vícios. Existe algo muito importante que precisamos entender sobre o pecado e sobre os vícios. Ninguém começa preso. Ninguém acorda um dia completamente dominado por algo destrutivo. Todo vício começa pequeno, aparentemente inofensivo, quase imperceptível. Ele começa com uma curiosidade, depois vira um hábito, depois uma necessidade. E o fim se transforma em uma prisão. A palavra de Deus nos mostra que existe um processo. Em Tiago 1, 14 e 15 está escrito assim: cada um é tentado quando atraído, enganado pela sua própria cobiça. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e ao pecado, sendo consumado, gera a morte. O inimigo trabalha com etapas, não com explorações repentinas. E se entendemos esse processo, podemos interrompê-lo antes que ele destrua nossa vida. Hoje, vamos olhar para o que a Bíblia ensina sobre o processo da queda. O primeiro passo é a curiosidade. Quase todo mundo começa com algo aparentemente inocente, a curiosidade. A mente humana tem uma tendência natural de querer experimentar o proibido. Foi exatamente assim no Jardim do Éden. A serpente não obrigou Eva a pecar. Ela apenas despertou uma pergunta. Foi isso mesmo que Deus disse? Primeiro vem a curiosidade. Como será? Como deve ser tão errado assim? Só vou olhar uma vez. E é nesse momento que muitos pensam que ainda têm controle. Mas a Bíblia diz que somos atraídos e enganados pela própria cobiça. O perigo da curiosidade é que ela abre a porta da alma. Aquilo que antes estava do lado de fora agora começa a entrar nos pensamentos. E é nos pensamentos que a batalha começa. Por isso a Bíblia nos ensina a vigiar a mente, porque pecados grandes quase sempre começam com pensamentos pequenos. O segundo passo é a repetição. Depois da curiosidade vem algo ainda mais perigoso, a repetição. Aquilo que foi apenas um teste passa a ser algo recorrente. A pessoa diz, só hoje, só mais uma vez, eu paro quando quiser. Mas cada repetição fortalece o caminho do pecado dentro de nós. É como caminhar em um mato alto. Na primeira vez é difícil passar, mas se você passa muitas vezes pelo mesmo lugar, um caminho começa a se formar. E o mesmo acontece no coração. Cada repetição cria um hábito, e os hábitos moldam a nossa vida. Por isso a Bíblia nos alerta que não devemos brincar com aquilo que pode nos dominar. O pecado não quer apenas uma visita, ele quer fazer morada. O terceiro passo é a dependência. Depois de muita repetição, algo muda dentro da pessoa. Aquilo que era opcional passa a parecer necessário. Agora já não é mais apenas a vontade, é a dependência. A mente começa a justificar. Eu preciso disso para relaxar. Isso me ajuda a esquecer os problemas. Eu já estou acostumado. Mas na verdade o coração já começou a perder a liberdade. Aquilo que parecia trazer prazer agora começa a exigir mais. Mais tempo, mais intensidade, mais frequência. E é o momento em que muitos percebem que não é tão fácil parar quando imaginam. O pecado promete prazer, mas entrega aprisionamento. E o quarto passo é a escravidão. O último estágio é o mais triste, a escravidão. A pessoa já não pratica aquilo porque quer, ela pratica porque não consegue parar. Jesus disse algo muito sério: todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. E quando o vício passa a controlar as emoções, as decisões e o tempo, os relacionamentos e a vida espiritual, a pessoa sente culpa. Ela promete que vai parar, mas volta novamente. E esse é o ciclo da escravidão. É exatamente por isso que Deus nos alerta tanto na Bíblia, porque o pecado nunca mostra o seu destino final, no começo da jornada. Ele sempre começa pequeno, mas termina grande. E uma verdade é importante, talvez alguém esteja pensando, mas eu já estou em um nível avançado disso. Então eu quero te lembrar de algo muito importante.
Jesus veio exatamente para libertar os cativos. Nenhum vício é maior do que o poder de Deus. Nenhuma prisão espiritual é mais forte do que a cruz. E mesmo Deus que perdoa também restaura. E o mesmo Deus que restaura também liberta. Agora, se possível, feche os seus olhos, vamos fazer uma oração. Pai, nós nos colocamos diante de Ti, da Tua presença com humildade. Tu conheces o nosso coração, conheces nossas lutas, nossas fraquezas e as áreas onde somos tentados. Senhor, muitas vezes aquilo que parecia pequeno começa a crescer dentro de nós. Mas hoje pedimos, abra os nossos olhos espirituais. Ajuda-nos a perceber os perigos antes que eles se tornem prisões. Dá-nos força para resistir às tentações, sabedoria para fugir do pecado e coragem para buscar a Tua presença. Que Teu Espírito Santo nos fortaleça para viver uma vida de santidade. Liberta, Senhor, todo aquele que está preso em algum vício. Que a Tua graça alcance, transforme e restaure as vidas. Nós entregamos nossa mente, nosso coração e as nossas decisões em Tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Hoje, precisamos fazer algumas perguntas sinceras para nós mesmos. Existe algo que começou como curiosidade na minha vida? Existe algo que estou repetindo sabendo que não agrada a Deus? Existe algo que já está se tornando dependência? Se existe, esse é o momento de interromper o processo, porque quanto mais cedo enfrentarmos o pecado, mais fácil é vencê-lo. Deus não nos chamou para viver presos. Ele nos chamou para viver livres. Livres para amar, livres para obedecer, livres para viver uma vida santa. Mas a liberdade começa quando temos coragem de reconhecer o perigo do pecado desde o início. Não espere chegar à escravidão para lutar. Lute enquanto ainda é apenas uma curiosidade. Se esse devocional falou com você, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar essa mensagem com alguém. Deixe aqui nos comentários se você precisa de oração para alguma área da sua vida que você acha que está precisando. Um forte abraço, fique com Deus e até o próximo devocional. Tchau!